Boa noite e bem-vindos ao On The Record, novo programa de entrevistas da I24 News. Toda semana vou conversar com especialistas e tomadores de decisão importantes da região sobre as principais questões que envolvem o Oriente Médio. É um prazer apresentar nossa convidada de hoje, Penina Sharvit Baruch. Sharvit Baruch é coronel aposentada das Forças de Defesa de Israel, tendo servido no Departamento de Direito Internacional da Unidade do Advogado-Geral Militar por 20 anos, sendo chefe do departamento por 5 desses anos. Sharvit Baruch é presidente da FOMD-VOA Mulheres em Política Externa e Segurança Nacional. Ela também é diretora do Programa de Pesquisa Israel e as Potências Globais no Instituto de Estudos de Segurança Nacional. Penina Sharvit Baruch, obrigado por estar conosco hoje à noite. Obrigada pelo convite. Então vamos direto ao assunto. Israel foi acusado de cometer muitos crimes durante os 2 anos de guerra em Gaza. Um deles foi o crime de genocídio. O que define cometer genocídio? Então, o genocídio é, eu diria, o pior crime que existe. Foi um crime que um judeu, Rafael Lemkin, após a Segunda Guerra Mundial, percebeu que os crimes existentes, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, não eram suficientes para englobar o que os nazistas estavam fazendo com os judeus. E ele sugeriu essa definição de genocídio que foi incorporada a uma convenção. E o que é único sobre o genocídio, sobre esse crime, é que ele não está apenas ligado ao que está sendo feito, como matar ou deixar uma população morrer de fome, mas é necessário ter uma intenção específica de destruir, no todo ou em parte, um grupo específico definido por nacionalidade, etnia, raça ou religião. O objetivo do que você faz é ter a intenção de destruir esse grupo como tal. O que significa que isso realmente se limita aos crimes mais hediondos. Quando você está tentando, alguém está tentando, ou os autores estão tentando eliminar um grupo inteiro. Então vai além do escopo do assassinato ou dos métodos, mas é a intenção. Como se prova a intenção? Então aqui há muita publicações, pesquisas e jurisprudência sobre isso. É preciso intenção específica. Vir do que é dito e do que está sendo feito. E aqui, eu acho que quando você olha para o que Israel está realmente sendo acusado de fazer, você vê que esse argumento não tem mérito, porque claramente Israel está agindo em meio a uma ameaça de segurança muito difícil. Em uma situação de conflito armado onde está sendo ameaçado, então as próprias ações, mesmo que muitos palestinos tenham sido mortos, isso é algo que está ligado ao conflito armado. Não é assim. Você não pode concluir apenas pelo número que existe uma intenção de destruir esse grupo como tal. E então você também tem a intenção, e aqui às vezes a intenção é muito clara, como no caso nazista e em outros casos você está tentando. Tenta-se deduzir a intenção a partir de todas as declarações feitas. E aqui, o que vemos é que aqueles que afirmam que Israel está cometendo genocídio pegam todos os tipos de declarações, às vezes fora de contexto, às vezes coisas que foram ditas por políticos imediatamente após o dia 7 de outubro, ou por políticos que estão à margem e que realmente não têm um papel ativo na tomada de decisões, mesmo que alguns deles estejam no governo, ou em outros, ou na coalizão. Então eles pegam essas declarações e tiram conclusões a partir delas. A intenção do Estado de Israel de destruir os palestinos em Gaza como um grupo. E também o que eles não observam, ou o que eles não consideram, são todos os esforços que Israel tem feito durante a guerra para alertar os civis, tirar os civis das áreas de hostilidades, fornecer apoio humanitário. Então, todas essas ações que, na verdade, repudiam, que são prova de que não existe tal intenção, são deixadas de fora da descrição. E o foco volta a ser nos atos, nos números, na destruição, no nível de destruição e em todos os tipos de declarações. Tudo isso, basicamente, para demonizar Israel e acusá-lo de cometer
Acusar o Estado judeu de cometer o crime que os nazistas cometeram contra o povo judeu. Sim, você realmente pôde ver isso durante toda a guerra. Não só os críticos de Israel não levaram em conta o critério específico de intenção específica, como você explicou, mas também negligenciaram considerar as medidas que Israel tomou. Então, realmente parecia que as pessoas vinham simplesmente com a intenção de acusar Israel do pior crime possível. Agora, eu quero. Você mencionou o crime de fome e uma fonte crítica de dados para determinar se a fome é a classificação integrada de fases de segurança alimentar ou classificação integrada de fases de segurança alimentar. Essa é uma ferramenta apoiada pela Organização das Nações Unidas para analisar a insegurança alimentar em áreas específicas. Agora, em agosto, o Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar emitiu pela primeira vez uma declaração de que há fome dentro de Gaza. Para declarar oficialmente fome em uma área específica, deve haver evidências de pelo menos 2 mortes de adultos ou 4 mortes de crianças, de cada 10 mil pessoas por dia devido à fome. Agora, mesmo de acordo, isso são 800 pessoas por dia agora. Mesmo segundo os números do Hamas, cuja credibilidade carece de muitos níveis de certeza, havia apenas algumas dezenas de mortes por fome por mês, muito longe das 800 por dia. Ainda assim, a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar declarou que havia fome. Então, como você explica isso? Sim, acho que você está apontando para uma parte muito crucial das acusações contra Israel. E isso é que elas se baseiam em relatórios de órgãos que parecem ser, ou são vistos de fora, como órgãos profissionais e objetivos. Inclui a Organização das Nações Unidas, seus relatores, sistemas e também, como você disse, o Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar. Também órgãos de ONGs. E, infelizmente, esses órgãos não são realmente objetivos. E quando se trata de Israel, isso se tornou, eu acho, uma espécie de, eu diria, uma cultura de ser se você quiser fazer parte desse grupo. Inclui criticar e culpar Israel pelos piores crimes, sem realmente aplicar os critérios que são aplicados em qualquer outro lugar. Eles até mudaram os critérios, exatamente. Então, se em outros casos, eles têm todos os tipos de critérios. E como você determina a fome? Como você determina se há inanição? Como você determina crimes em outros casos? No caso de Israel, todos os critérios são ignorados e surgem acusações. Eu diria quase que não só por um viés, mas por um sentimento de querer culpar Israel pelos piores crimes. E mesmo quando o próprio Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, seu conselho de revisão, teve uma revisão do seu conselho de revisão que criticou o relatório. Em um determinado momento, teve que republicar e corrigir seu próprio relatório, e ainda assim continua fazendo essas acusações. Tem uma amiga no instituto, a doutora Tammy Kanner, que fez e segue fazendo pesquisas detalhadas. Examinando esses relatórios e mostrando como eles desconsideraram muitos dos fatores relevantes, por exemplo. Só um exemplo é, e isso também é das Nações Unidas, contar o número de caminhões entrando com ajuda humanitária e não mencionar que eles estão contando apenas parte do número de caminhões, apenas aqueles que cruzaram sob a supervisão das Nações Unidas. Eles registraram em uma nota que esses não são todos os caminhões, mas eles fizeram parecer que realmente estão publicando o número total de caminhões. Com ajuda humanitária, Isso parece ser sistemático. Vamos olhar para o Tribunal Penal Internacional. Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, sob a acusação de responsabilidade pelo crime de guerra de usar a fome como método de guerra. Isso ocorreu muitos meses antes de a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar decidir erroneamente que havia fome. Então, quero dizer, isso realmente parece ser sistemático. Então, como você pode combater essa campanha que parece ser contra Israel? é uma pergunta muito boa. E é muito frustrante porque eu quero enfatizar que não acho que Israel seja perfeito. E não acho que tudo o que Israel fez nesta guerra. Eu tive minhas próprias críticas sobre algumas das ações e até mesmo sobre algumas das políticas. Não tanto sobre as políticas em si,
mas mais sobre a forma como as coisas foram implementadas. Mas isso não significa que eu aceite esse tipo de acusação que, na minha opinião, são realmente infundadas. E realmente é um grande desafio. Como você prova para as pessoas que realmente confiam nessas organizações que elas são tendenciosas? Que elas, no caso de Israel, não estão aplicando os critérios relevantes e profissionais que deveriam aplicar. E é uma batalha difícil, porque estamos enfrentando uma campanha muito organizada contra Israel que já acontece há muitos anos. Já entrou em ação. A academia, as ONGs, lidando com direitos humanos na Organização das Nações Unidas. E eu acho que essa guerra que vemos aqui, o que vemos aqui, é o fim de um processo que vem acontecendo há muito tempo. E como você combate isso? Eu acho que realmente tentar apelar para as pessoas e dizer, sabe, não acredite em tudo que tudo que te oferecem. Quero dizer, estamos em um mundo pós-verdade, até mesmo nesse caso, e você precisa questionar tudo o que é dito, todos os fatos. Essas organizações parecem objetivas, mas têm uma agenda política. Fique atenta. Você está falando dessa pós-verdade. Acho que aprendemos ao longo desta guerra que a grande mídia dá mais credibilidade a números e declarações do Hamas do que às das forças de defesa de Israel. E isso é algo que eu acho que Israel precisa investigar, sabe? Se autoavaliar para entender como chegou a esse ponto. Mas sobre essa questão, uma das principais defesas de Israel ao longo da guerra é que possui especialistas jurídicos supervisionando os ataques e orientando os comandantes em tempo real. Agora, você não estava servindo durante a guerra mais recente, mas com base na sua experiência em geral, o quanto as forças de defesa de Israel levam em consideração as questões legais ao realizar ataques? De modo geral, sim. Então, as forças de defesa de Israel são, antes de tudo, um exército organizado. E um de seus princípios também é a adesão ao Estado de Direito. Isso é muito importante para os comandantes, para o chefe do Estado-Maior, para todos os comandantes superiores e, claro, para esses comandantes. Isso desce por todos os níveis de comando. Então, os comandos operacionais já incorporam limitações que derivam das leis de conflito armado ou do direito internacional humanitário. É a mesma coisa, só muda o nome, e elas já estão incorporadas aos comandos. Os assessores jurídicos fazem parte das equipes que lidam com esses comandos na primeira etapa e depois. Também durante um conflito armado ou para consultar sobre a lei. Eu acho que o que as pessoas não entendem ao redor do mundo, na minha opinião, é que elas estão julgando Israel por padrões de. Elas estão olhando para essa operação, para essa guerra, como se fosse um tipo de operação limitada. E eu acho que há um equívoco de que existe um exército muito forte de um lado e algum tipo de organização fraca do outro. É formada principalmente por civis e alguns elementos terroristas muito fracos do outro lado. Então parece que esse exército forte, está matando tantas pessoas do outro lado. Quando essa guerra é tão assimétrica, é muito mais forte, e eu acho. Então é fácil acreditar na ideia de que, se muitos civis foram mortos, e de novo, nós não sabemos os números exatos. Isso significa que algo errado foi feito, que o crime foi cometido. Genocídio ou crimes de guerra? Isso mostra que as forças de defesa de Israel geralmente desrespeitam a lei. E eu acho importante entender que essa não é a realidade dessa guerra. Nessa guerra, Israel estava enfrentando, antes de tudo, várias frentes, foi atacado de todos os lados ao seu redor. E também ao falar de Gaza. O Hamas era um governo de fato que havia investido todos os seus recursos em capacidades militares entrincheiradas em túneis subterrâneos militares. Nós dizemos armas, nós dizemos forças. Era um cenário de guerra muito equilibrado, ou até diria desequilibrado, onde eles realmente tinham a vantagem militar, porque eles estavam lutando na área deles, nos túneis, que eles sabiam onde ficavam. E, na verdade, as forças de defesa de Israel eram quem tinha o lado mais difícil da batalha.
E quando é esse o caso, e quando você também tem um inimigo que não está tentando evitar riscos para seus civis, mas na verdade usa seus civis como escudo? Porque, do ponto de vista deles, se houver muitas vítimas civis, isso coloca pressão sobre Israel. Vítimas civis do lado palestino colocam pressão sobre Israel, pressão internacional para conter suas ações. Então você entende que não pode e você não pode. Considere o fato de que há muitas vítimas civis ou muita destruição de prédios que parecem ser civis. E deduzir disso uma intenção real de matar civis ou destruir objetos civis. Mas você precisa entender a lógica de como isso pode acontecer. E aconteceu por causa das necessidades militares desse conflito. Na verdade, a intenção de maximizar as vítimas civis estava do lado do Hamas. E eles até disseram isso em várias ocasiões. Sim. Eles disseram em certo momento: por que vocês não deixam os civis entrarem nos túneis quando estão? Quando as forças de defesa de Israel estão bombardeando Gaza. Eles disseram: os túneis são para uso militar, civis não são nossa responsabilidade. Tá vendo? Eles mesmos disseram isso. Agora quero passar rapidamente para os tribunais internacionais em Haia, o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça. Atualmente há um processo aberto movido pela África do Sul acusando Israel de genocídio na Corte Internacional de Justiça e houve uma prorrogação para que Israel respondesse até 12 de janeiro do próximo ano. O que vai acontecer após a resposta de Israel? Foi prorrogado até março. Ok, onde estamos agora? Então, eu sei que há uma equipe de especialistas em direito internacional, trabalhando na resposta de Israel, com uma resposta muito, muito detalhada. Eu não li, mas sei que eles estão trabalhando nisso há muito tempo. E aqui, acho que minha esperança é que os juízes da Corte Internacional de Justiça. Agora precisamos entender que a Corte Internacional de Justiça é composta por juízes indicados por seus países. E existe uma espécie de distribuição, uma distribuição geográfica. Alguns juízes, você já prevê a decisão antes do caso ser julgado, porque claramente eles seguem a linha do país que os enviou. Mas aí você tem os juízes mais, eu diria, profissionais, principalmente dos países ocidentais, que têm suas próprias ideias. Mas aqui, minha esperança é que esses juízes realmente olhem para os fatos e para a lei com o coração aberto. E então talvez estejamos em um lugar seguro, pelo menos no que diz respeito à decisão deles. Meu medo é que tenhamos começado com isso. Acho que você tem essa impressão, essa noção de que hoje, entre as elites do direito internacional, nas elites acadêmicas, Israel se tornou uma espécie de. A ideia é que Israel está cometendo esses crimes terríveis, que precisa ser detido. E eu acho que isso está dificultando para aqueles que têm uma posição diferente, que querem realmente dizer de forma genuína que não é esse o caso. Essas acusações não são ou não têm fundamento. Você realmente tem que ir contra a corrente. Então eu espero que os juízes tenham a integridade de ir contra essa corrente e não seguir o que eles possam sentir que se espera que eles decidam. Mas nós não podemos ser muito certas sobre esse resultado. E se de fato houver uma decisão de que Israel está cometendo genocídio, essa é uma decisão muito, muito, eu diria, catastrófica para Israel. Eu realmente quero passar para a nossa última parte do programa. Este é o segmento Tiro Rápido. Vou-te mostrar 3 imagens, uma após a outra. Me diga brevemente a primeira coisa que vier à sua mente. Então vamos dar uma olhada na primeira imagem. Este é o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan. Decepção, eu acho. Porque quando ele foi eleito, na verdade eu fiquei feliz. Eu disse, ele é muito mais profissional do que dizem. E depois do dia 7 de outubro ele veio mesmo. Ele visitou Beiri, ele falou contra os crimes hediondos do Hamas. E eu disse, ok, aqui temos alguém que é profissional, que vai entender a complexidade da situação. De novo, não sei. Existem todos os tipos de acusações que dizem que ele pode ter tido, eu diria,
seus próprios motivos pessoais para ir atrás de alegações de má conduta sexual. Sim. Tô tentando ser cuidadosa. Vamos ver. E eu também acho. E o que parece fundamentado até certo ponto, o fato de que isso pode ter sido o que o levou a emitir os pedidos de mandado de prisão, foi que na mesma semana ele deveria se encontrar com representantes israelenses. Então não havia indícios de que ele tomaria essa direção. Tivemos ótimas conversas e depois ele emitiu isso. De repente, ele pediu esses mandados de prisão. O que faz parecer que ele, na verdade, mais uma vez seguiu um caminho muito político. Escolheu um caminho muito político, e isso é decepcionante. Sim, de fato, vamos olhar para a segunda imagem. Este é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apertando a mão do presidente russo Vladimir Putin. No ano passado, um ano depois de o Tribunal Penal Internacional, órgão sancionado pela Organização das Nações Unidas, emitir um mandado de prisão para Putin. Sim, eu acho que isso é o rosto do preconceito. Eu acho que quando falamos da Organização das Nações Unidas e também do próprio Guterres, há um sentimento claramente anti-Israel ali. A Organização das Nações Unidas não está desempenhando um papel objetivo. Não está realmente fazendo o que deveria fazer, que é oferecer essa assistência imparcial em uma situação de guerra. E, novamente, isso é muito lamentável, porque temos uma organização cuja ideia é uma boa ideia. Mas, por causa da politização e do viés, ela se tornou uma ferramenta nesta guerra. Também é importante enfatizar que essa guerra contra Israel não é pela linha verde de 1967, nem para buscar uma solução de dois estados. O objetivo do ataque do Hamas e o objetivo da campanha na arena internacional contra Israel é a destruição do Estado de Israel. Eles não aceitam o nosso direito de existir como Estado. E é muito lamentável que a Organização das Nações Unidas esteja desempenhando um papel ativo nessa campanha. E nossa última imagem desta noite. Esta é a Suprema Corte em Israel, brevemente. Acho que a Suprema Corte é uma das instituições mais importantes de Israel, tanto interna quanto externamente. Acho que ela tem um papel importante, principalmente em Israel, para cuidar dos nossos direitos, dos nossos valores de democracia, das instituições, contra a corrupção, contra ter um governo profissional. E eu acho que também, com o prestígio que teve ao longo dos anos, foi uma ferramenta muito importante também na campanha internacional contra Israel, especialmente por causa do princípio da complementaridade, que se um Estado investiga a si mesmo, então não há lugar para a intervenção do tribunal. Como no Tribunal Penal Internacional atua sob jurisdição universal, qual é o nome disso? Eu acho muito triste que o nosso governo, e aqui eu critico o nosso governo, esteja, na verdade, enfraquecendo o tribunal. Acho que, no geral, é importante entender que, ao olhar para Israel, vem o governo do país. O governo de Israel enfrenta muitos problemas e muitos cidadãos estão insatisfeitos com suas ações, especialmente no tribunal e em outras questões. Israel é uma sociedade vibrante, com muitas opiniões diferentes. É uma verdadeira democracia. Ainda podemos expressar nossas críticas ao governo. E é um país onde temos valores que o nosso povo étnico não tem. E quando as pessoas estão apoiando, seja o Hamas ou gritando do rio ao mar, a Palestina será livre ou agindo contra Israel. Eu acho que eles estão realmente escolhendo o lado errado. O lado que realmente quer viver uma vida boa, quer respeitar os direitos, na minha opinião, quer alcançar uma resolução pacífica do conflito. Talvez não só o governo, mas também nossos cidadãos. Contra, de fato, um grupo que tem como objetivo destruir, matar o maior número possível de israelenses, enquanto também mata palestinos. Eles realmente não se importam com o próprio povo. E é muito triste que isso, de alguma forma, tenha se perdido na tradução. Eu não sei. E os jovens ao redor do mundo estão realmente, eu acho, sendo enganados ao dar seu apoio a alguém que, se entendessem de verdade o que essa pessoa realmente representa, não a apoiariam. Eu compartilho muitos desses sentimentos. Infelizmente, vamos ter que encerrar por aqui.
Agradeço novamente Penina Sharvit Baruch por participar hoje conosco. E você pode encontrar o programa de hoje e todos os outros anteriores que tivemos aqui no On The Record, no YouTube e no Spotify. Obrigado por seguir.